Daniel capítulo 3, versículo 28, diz assim: falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Anote isto aí, servos. O que é servo? Servo é aquele que é útil. O Senhor, diz Nabucodonosor, o Senhor enviou os seus anjos e livrou os seus servos. Livrou aqueles que eram úteis para ele. Para ele quem? Para o Senhor. Livrou os seus servos, olha a expressão que ele usa, que confiaram nele. Pois violaram a palavra do rei, que rei Nabucodonosor, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Veja só, vamos pegar a visão de confiança no Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui, Nabucodonosor. O Senhor enviou o seu anjo e livrou os seus servos, aqueles que eram úteis para Deus, mesmo eles estando na Babilônia, porque é na Babilônia que nós provamos para nós mesmos e para Deus se somos servos ou não do Senhor. É na Babilônia que nós provamos se somos úteis ou não para Deus. É na Babilônia. E lá na Babilônia, o Senhor enviou o anjo, dizendo aqui Nabucodonosor, enviou o anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Observe bem, confiaram no Senhor e não obedeceram a palavra do rei. Que palavra que era? Que se eles se inclinassem e adorassem a estátua que Nabucodonosor havia feito. Então eles preferiram, Nabucodonosor dizendo, eles preferiram confiar no seu Deus do que servir e adorar a estátua que ele criou. Então ele diz que eles preferiram entregar o seu corpo. Para quê? Para que fossem queimados, para que fossem mortos. Então eles preferiram entregar o seu corpo do que servir e adorar a estátua. Então é uma grande diferença entre os que confiam e os que não confiam, os que servem e os que não servem a Deus. Porque quem serve a Deus, ele serve a Deus no templo e fora do templo. Quem serve a Deus, ele é útil para Deus em todo o momento da sua vida, porque ele é um servo do Senhor. O servo do Senhor, ele não se limita, não se restringe a quatro paredes. O servo do Senhor, ele é útil para o Senhor aonde o Senhor quiser usá-lo, porque é servo. Então o servo do Senhor, ele é útil para Deus aonde Deus quer que ele seja útil. Isso é importante. Ter utilidade para o Senhor, independente de onde seja, mas ser útil para Deus. Quem nasceu para Deus, porque nós outrora estávamos no mundo e agora temos uma nova vida, somos novas criaturas, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Então quem nasceu para Deus tem que ter nascido com propósito para Deus. Quem nasceu para Deus, nasceu para ser útil para Deus, nasceu para entregar a sua vida para Deus. Então esses três homens aqui, eles preferiram a morte do que deixar de servir a Deus. Eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente do que deixar de adorar o Senhor. Então Nabucodonosor faz menção da confiança desses homens. Agora grave bem isso que eu vou dizer. Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia, ou seja, ele era um rei ímpio, um rei maldoso. Então este rei ímpio testifica de quem é e quem não é servo do Senhor. Nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e essas testemunhas nos observam para ver se nós somos verdadeiramente servos do Senhor, para ver se nós verdadeiramente confiamos no Senhor. Então Nabucodonosor faz menção dizendo: o Senhor enviou o seu anjo e livrou os servos.
livrou aqueles que eram úteis para ele, aqui na Babilônia, livrou os seus servos que confiaram nele. Então, primeiro, Nabucodonosor percebeu que esses 3 homens eram servos do Senhor, útil para Deus, e segundo, que confiavam no Deus que eles serviam. Então nós temos que aprender aqui, de início, com esta palavra, que temos que ser verdadeiramente servos do Senhor. Verdadeiramente temos que aprender a confiar no Senhor. E dentro desta verdade aqui, dentro dessa declaração de Nabucodonosor, dizendo que estes homens confiaram no Senhor, eu quero falar de 6 verdades daquele que confia no Senhor. Observe que a expressão desse tema não é daqueles que confiam. Por que não? Porque é singular. É aquele que confia. É individual. É de cada um para cada um. Aquele que confia. Porque esses 3 homens, individualmente, eles ficaram de pé. Quando tocaram as buzinas, não se curvaram, porque individualmente cada um dos 3 confiavam no Senhor. Então, a primeira verdade sobre aquele que confia no Senhor é que aquele que confia no Senhor não perde a firmeza. Não perde a firmeza. Estamos firmes no propósito. Estamos firmes na disposição em servir a Deus. Estamos firmes na disposição de honrar ao Senhor na Babilônia. Estamos firmes no propósito do por qual Deus nos permitiu estarmos na Babilônia. Aleluia! Estamos firmes no propósito, na disposição em servir a Deus aqui na Babilônia. Daniel capítulo 3, versículo 11 vai dizer assim: e qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Versículo 12 do capítulo 3. Aos homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Veja só. Aos homens judeus, os quais constituístes na província da Babilônia. Então observe bem uma coisa aqui. Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias, eles não eram qualquer um. Eles eram príncipes. Eles eram homens que tinham função na Babilônia, tinham cargo na Babilônia, posição na Babilônia. Mas maior do que a posição que eles tinham lá, maior que o cargo que eles tinham lá, era a posição, era a honra de servir a Deus, de ser servo do Senhor. Então veja só o que disseram: há uns homens judeus, os quais o Senhor rei constituiu sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. As teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Ou seja, eles estavam no propósito. E eles não iam se render a adorar um Deus que não era o Deus de Israel. Por causa do quê? Do cargo, da posição que tinham na Babilônia, por causa da profissão que exerciam na Babilônia? Não, porque eles sabiam que tudo isso é temporal na Babilônia. Servir a Deus é eterno, servir a Deus é atemporal. Então eles não trocaram, porque eles entendiam que estavam ali por um propósito. Ninguém chega onde chega na vida, alguma posição na vida, por coincidência, por um acaso. Deus tem propósito com cada um de nós, aonde cada um de nós estamos. O Senhor nos coloca em faculdades, em empregos, em portas grandes, para um propósito, qual? Honrar o nome do Senhor ali dentro, levar a palavra do Evangelho do Senhor ali dentro. Deus, Ele não realiza os nossos sonhos ou desejos por causa do nosso ego. Deus, Ele trabalha com propósito. Então eles estavam ali com propósito. Então quem confia no Senhor, ele não perde a firmeza. Salmos de número 125, versículo 1 vai dizer assim: os que confiam no Senhor serão ou são
como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Agora, veja só essa verdade aqui. Verdade bíblica, não achismo meu. Verdade bíblica. O que nos abala é a falta de confiança no Senhor. O que nos faz viver algo extraordinário hoje e amanhã estar desanimado é a falta de confiança no Senhor. Essa que é a verdade. Assim como foi com Elias no Monte Carmelo, que caiu fogo, quando foi depois pediu a morte, é falta de confiança no Senhor. E nós, como seres humanos, infelizmente, nós decaímos nessa confiança em Deus. Porque a Bíblia diz que os que confiam não se abala. Veja só, agora veja bem essa verdade aqui. Esses 3 homens foram ameaçados de ser jogados na fornalha. Eles não se abalaram. Eles não perderam a firmeza. Então não é algo que eu e você não possa alcançar. Nós podemos alcançar esta vida inabalável em Deus, esta firmeza em Deus, porque eles não se abalaram diante da ameaça de Nabucodonosor. Eles foram o diferencial no meio dos iguais. Eles não se curvaram.